Então, dos nossos livros doutrinários, a Umbanda como Luz e Lei Divina, a gente vai tratar do capítulo 5, o livro 4, vamos falar do processo de imaculação da Umbanda. Antes eu queria trazer um texto que tem lá nesse capítulo aqui para colocar a gente no clima aqui do estudo, dessa imaculação da Umbanda, por que desse processo de imaculação da Umbanda. Lembrando que imacular é limpar, a gente não fala da Imaculada Maria, porque ela é pura, puríssima, então a gente está no processo também de limpar a nossa Umbanda. Houve um momento aí que era de congregar, de chamar mais pessoas que tivessem simpatia ou que queriam buscar a Umbanda, então, ou seja, é um momento de expansão. Nesse momento de expansão, ela não é controlada, é realmente para que a bandeira de Oxalá, né, seja hasteada nos 4 cantos do mundo. E agora a gente entra no momento da Umbanda de imacular, porque ao longo desse processo ela foi sendo maculada, ela foi sendo conspurcada, entre aspas, ela foi sendo suja, né? Foi se tornando um pouquinho suja, muito misturada, perdeu um pouquinho a sua identidade nessa trajetória. Então muitas pessoas não sabem a diferença da Umbanda, do Candomblé, né? Então assim, a gente está num momento realmente de o que é ser umbandista, o que é Umbanda. É melhor do que Candomblé? É melhor que catolicismo? Jamais, mas a gente precisa saber, catolicismo é isso, Candomblé é isso, Umbanda é isso. Então, para a gente nos reconhecer como umbandista, a primeira coisa que a gente tem que saber é o que é Umbanda, para ver se eu tenho afinidade e sintonia. Então, esse processo da imaculação traz esses 2 sentidos, da gente resgatar, ou então de construir, erigir uma identidade de Umbanda, ou seja, que a gente saiba o que é ser umbandista, que não confunda com outros ritos de outras religiões, e por outro lado também limpar um pouquinho, purificar as manifestações mediúnicas, os fundamentos, né? Não cruzar às vezes alguns fundamentos de outras religiões, às vezes a gente perde um pouco a identidade, né? Então isso é importante a gente saber, para preparar aqui a nossa mente. Está lá no capítulo 5, só que está no final do capítulo, eu trouxe para frente aqui para a gente poder entrar nesse sentido aqui do que a gente veio buscar. Vigiar para vencer. Felizes daqueles que, saturados de boa vontade e de fé, laboram devotamente para que se espalhe no mundo a boa nova da imortalidade, compreendendo a necessidade da renúncia e da dedicação. Não repararam nas pedras e nos aculhos do caminho, encontrando nos recantos do seu mundo interior os tesouros do auxílio divino. Acendem nos corações a luz da crença e das esperanças, e se, na maioria das vezes, seguem pela estrada incompreendidos e desprezados, o Senhor enche com a luz do seu amor os vácuos abertos pelo mundo em suas almas, vácuos feitos de solidão e desamparo. Infelizmente, a terra ainda é o orbe da sombra e da lágrima, e toda tentativa que se faz pela difusão da verdade, todo o trabalho para que a luz se esparja fartamente, encontram a resistência e a reação das trevas que vos cercam. Daí nascem as tentações que vos assediam e partem as ciladas em que muitos sucumbem à falta da oração e da vigilância apregoadas no Evangelho. Do livro Emmanuel, de Chico Xavier, por Emmanuel. Então, essas aqui são mensagens que Emmanuel e Chico trouxe aos médiuns. Apelo aos médiuns. Médiuns, ponderai as vossas obrigações sagradas. Preferi viver na maior das provações a cairdes na estrada larga das tentações que vos atacam, insistentemente em vossos pontos vulneráveis. Vocês estão chamando a atenção. É melhor a gente buscar essas provações do caminho religioso, do caminho espiritual, do que a gente cair nessas portas largas da perdição. Recordai-vos de que é preciso vencer, se não quiserdes soterrar a vossa alma na escuridão dos séculos de dor expiatória, falando dos karmas. Aquele que se apresenta no espaço como vencedor de si mesmo é maior que qualquer dos generais terrenos, exímio na estratégia e tino militares. O homem que se vence faz o seu corpo espiritual apto a ingressar em outras esferas, e enquanto não colaborardes pela obtenção desse organismo etéreo, através da virtude do dever cumprido, não saireis do círculo doloroso das reencarnações. Do mesmo livro de Emmanuel, Chico Xavier, por Emmanuel. Gente, chamadas de atenção, advertências e também estímulo, né, para nós que somos médios. Realmente, às vezes a gente fica falando, nossa, quanto compromisso, né? Mas a gente pode sim tornar esse compromisso leve, né, com harmonia na corrente, com entendimento, com fraternidade. Isso é o que a gente busca, né? E aí vamos lá, começando a trazer os pontos aqui de elucidação. A Umbanda como luz lei divina, oriunda da Aum Pran,
da Umbanda não é para quem está conformado com o mundo e com o estado das coisas como elas estão, nem com as mistificações e incoerências nas ditas umbandas. Então, assim, essa Umbanda como luz e lei divina, ela tem um caráter muito esotérico, muito profundo, de muito estudo, desse compromisso, a boa conduta, a dedicação, desenvolvimento da boa moral, as virtudes humanas. Então a gente é cobrado muito isso no dia a dia. E como que a gente é cobrado isso no dia a dia? Na nossa convivência. Paciência, compreensão, perdão, compaixão, misericórdia com o irmão, tudo que eu peço para Deus eu tenho que começar a projetar na nossa corrente. Nós somos seres humanos e eu acho que a grande riqueza da Umbanda está aí, nessa força de comunidade que a gente tem. Como eu falo aqui, não é uma crítica, mas algumas religiões, as pessoas se encontram algumas horinhas e retornam para suas casas, não tem a convivência. E aí eu pergunto para vocês, aonde a gente vê se a gente está melhorando a nossa paciência? É em casa ou é na nossa convivência humana? Aonde a gente percebe se a gente está muito impaciente com o irmão, se a gente está crítico demais com o irmão, se a gente está apontando o dedo demais com o irmão? Na convivência ou lá, dentro do meu quarto, assistindo televisão? Então, assim, a riqueza da Umbanda, gente, está nisso, na convivência. Então, a gente passa a semana junto, um dia de amaci, uma festa de beijada. Então, assim, são muitos encontros e desencontros, às vezes, e a gente trabalhando aí. E aí, como é que está a minha paciência? Como é que está o meu cuidado com o meu irmão? Né? Será que o meu irmão está olhando para mim, que estou trabalhando desde cedo? Será que eu estou olhando para o meu irmão, que está trabalhando desde cedo? Então, aí a gente vai buscando se inteirar, porque qual é o sentido da religião se não for isso? Se for para a gente entrar numa igreja, num centro de Umbanda ou de Candomblé, em qualquer religião, em qualquer iniciação, para a gente continuar sendo a mesma pessoa, com as mesmas limitações, mesmas deficiências, então a gente até encontra na nossa caminhada alguns irmãos, quantos anos de Umbanda você tem? 25 anos de Umbanda, brigando, xingando, fazendo fofoca, criticando. Gente, não faz sentido. Quando eu tomo ayahuasca, eu tenho 30, 40 anos de ayahuasca. Gente, pessoas arrogantes, prepotentes, não faz sentido. Então é melhor ficar em casa, assistindo televisão, ir para o shopping, ir para o bar, porque pelo menos você não tem o dever e a obrigação de se autocurilar, de se conhecer intimamente, de se reformar, né? Então, assim, se for para eu continuar do mesmo jeitinho, então não entra dentro da religião, porque a religião ela é para transformar. Se não for, não está servindo para nada. Se ela não estiver me tornando uma pessoa mais calma, mais lúcida, mais consciente, mais compassiva com os outros, mais sábia em algum nível, obviamente que isso é gradual, é lento, mas a gente tem que estar no movimento sempre de um lugar para um lugar melhor, né? Também nos caminhos da prosperidade e tudo mais, mas isso é importante. E aí, por que eu chamo a atenção aqui? A Umbanda como luz e lei divina não é para quem está conformado com a Umbanda que está sendo tocada por aí, que às vezes nem Umbanda é. Não estamos aqui para julgar quem é, quem não é, o que é, o que não é. A gente não vai em casa nenhuma falar o que é, o que não é Umbanda. A gente está falando dentro da nossa casa, e isso é importante. Então a Umbanda como luz e lei divina, a Umbandão, ela traz esse princípio. Se a gente está tudo bem do jeito que está sendo, médios incautos, vacilantes, cheio de trejeitos, egos, desfilando orixás no terreiro, se estão satisfeitos com isso, não é para vir dentro dessa Umbanda, da imaculação da Umbanda, entende? Então realmente quem está conformado com o estado de coisas, ou com as Umbandas que estão sendo tocadas por aí, pode seguir, aqui não é o lugar, né? Não é para aqueles que acham que qualquer coisa é Umbanda, e que na Umbanda pode qualquer coisa. Gente, isso eu gostaria que você saísse gravado não é na mente, não, é no coração. Gente, a Umbanda não é qualquer coisa, e qualquer coisa não pode ser feita na Umbanda. Então a Umbanda tem seu fundamento. Vamos começar pelo lema: fé, amor e caridade. Se o que você faz não está dentro do princípio de fé, não é Umbanda. Se o que você faz, o que você pensa, o que você vibra não está dentro do princípio de amor, não é Umbanda. Se você faz o que você pensa, o que você vibra, o que você deseja para os outros, não está no princípio da caridade, do amor em ação, isso não é Umbanda. A Umbanda, ela tem que obedecer esses três princípios. Não pode, mas eu tenho fé e tenho caridade, mas não tenho amor. Impossível. Eu tenho amor e tenho caridade, não tenho fé. Impossível, isso não é Umbanda. Agora a gente está numa evolução. Por que eu falo isso? Às vezes alguns irmãos de alguns terreiros de Umbanda estão usando fundamentos que não são da Umbanda, né? Então, assim, não vamos falar dos fundamentos, não vamos citar. A gente tem que analisar se o que está sendo feito lá fora, ou dentro das casas de Umbanda, respeita religiosamente, né, sendo bem enfático aqui, religiosamente o princípio de fé, amor e caridade.